Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Glória a Deus por esse tempo precioso de estudo bíblico. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. Amém? Diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfiarão abrasados. Também a terra, as obras e nelas existentes serão atingidas. Glórias a Deus. O tema desse estudo bíblico, queridos, é segunda vinda. Jesus vem ou não vem? Claro que para nós que somos cristãos, servos de Deus, Ele vem. Ele vem e está muito próximo à sua vinda. E nós estamos aguardando ansiosamente por esse dia. Mas para muitos nos dias de hoje, essa questão já caiu no esquecimento. Infelizmente, hoje muitas pessoas já não dão muitos ouvidos à vinda de Cristo. Até mesmo as pregações não dão muita ênfase à vinda de Cristo. Os próprios cristãos já se esqueceram da vinda de Cristo. Mas ela é um fato que está para acontecer e deve ser o maior dos acontecimentos, queridos. E desde a época de Pedro já enfrentava aqui uma oposição, uma crítica, seja ela do seu círculo ali religioso ou até mesmo de escarnecedores acerca da vinda de Cristo. Pedro está aqui num confronto com algumas pessoas e ele vai nos dar aqui 3 respostas interessantíssimas acerca da vinda de Cristo para aquelas pessoas e que nós podemos também usar nos dias de hoje. Se alguém chegar a nos questionar, se alguém chegar a nos criticar acerca disso, nós temos aqui uma boa ênfase, um bom texto para estarmos ali refutando ali todas essas questões. Amém? O primeiro ponto que eu quero tratar aqui, queridos, é o tempo na perspectiva de Deus. O tempo na perspectiva de Deus não é igual ao nosso. O tempo na perspectiva de Deus é plenitude. Deus, ele é eterno, ele é passado, ele é presente, ele é futuro, ele está ao mesmo tempo nesses três âmbitos. Ele é a eternidade. O nosso tempo aqui na Terra, o tempo Cronos, é um tempo limitado, é um tempo pela qual nós ficamos presos a Ele. Tudo que nós venhamos a fazer, nós dependemos do tempo para que sejam exercidas as nossas tarefas, os nossos afazeres. No caso do tempo de Deus, querido, não. O Senhor, Ele não se prende ao tempo. O tempo não é capaz de limitar Deus. O tempo não é capaz de travar Deus. O tempo não é capaz de fazer nada disso. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, Ele vê todas as coisas no seu eterno que é agora. Olha que interessante, o eterno de Deus é agora. Então quando nós olhamos isso aqui, nós falamos, cara, o tempo de Deus é um tempo maravilhoso. E Pedro vai nos esclarecer isso no verso de número 8 do capítulo 3, olha só. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, Ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Olha que maravilha! Ele esteve lá na criação do mundo, Ele está na criação do mundo, Ele está no presente, Ele está no futuro, Ele está no eterno agora, nesse exato momento.
ele esteve ali na criação do mundo, logo no início do livro de Gênesis, quando está escrito aquele texto, façamos o homem à imagem e semelhança. Ali já estava a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma coisa maravilhosa nós observamos essa questão do tempo de Deus, na sua perspectiva. E para ele, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. E quando nós olhamos para tudo isso, Pedro ele tira essa frase, esse texto do Salmo 90, verso 4. E assim, Pedro também está dizendo o seguinte, que os escarnecedores ignoram os feitos de Deus e a natureza de Deus, porque o nosso Deus ele é eterno. O nosso Deus ele está na eternidade. Não tem começo nem fim. Ele habita a eternidade, ele é o Pai da eternidade. E apesar de Deus agir no tempo, ele não está preso e nem limitado a ele. Maravilhoso isso. Então Pedro dá uma resposta simples acerca da perspectiva de Deus do tempo, entre o tempo da sua eternidade com o nosso tempo aqui na Terra. E isso é maravilhoso demais para nós. Portanto, se alguém chegar e perguntar qualquer coisa acerca do tempo, você fala que o tempo de Deus é diferente do tempo nosso aqui na Terra. O tempo de Deus é a eternidade. Ele consegue estar no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E isso é algo que somente o nosso Deus pode fazer. Amém, queridos? A segunda indagação ali dos escarnecedores era a propósito da demora. Olha, mas está demorando Jesus vir, hein? Você já deve ter ouvido isso de muitas pessoas. Olha, desde o tempo da minha avó já dizia que Jesus ia vir, que Jesus estava para voltar. Ou seja, você imagine se no tempo nosso era assim, imagine lá no tempo de Pedro. Desde aquela época até os dias de hoje, o propósito. Qual que é o propósito dessa demora? Sabe qual é o propósito dessa demora, queridos? É que o Senhor, Ele está adiando a sua segunda vinda, porque Ele está esperando que pecadores se arrependam. Ele está esperando que crentes que estão fracos venham se fortalecer. Ele está aguardando que pessoas tomem decisões de querer morar com Ele na glória celestial. Então o nosso Deus Todo-Poderoso, longânimo, isso é longanimidade em amor. Ele está esperando, Ele está adiando a sua vinda porque Ele está dando chance aos pecadores, chance àqueles que estão fracos na fé, chance para aqueles que se desviaram, chance para aqueles que caíram, estão sem força. Então Deus está dando chance, querido. Esse é o propósito da demora da segunda vinda de Cristo. E Pedro ele diz o seguinte acerca disso no verso de número 9, olha: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que está retardando a sua vinda, porque Ele está olhando para o pecador, Ele está olhando para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que desistiram de guerrear, para aqueles que deixaram de servir ao Senhor. Então Ele está dando uma oportunidade para que você se arrependa, para que os pecadores se arrependam. Isso é algo tremendo, querido. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, de nenhum ímpio. Ezequiel capítulo 33, verso 11, está escrito isso. Ele não tem prazer na morte de ninguém, muito pelo contrário. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E isso é tremendo, porque Ele está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Que maravilha, hein, querido? O propósito dessa demora de Cristo não é outro, é o amor dele pelas almas, dando tempo para que elas se arrependam, dando tempo para que elas abandonem os seus atos malignos, seus pecados, para que possam se achegar até Ele.
Isso é algo maravilhoso para nós, para o povo de Deus, para o povo da nova aliança. Deus está aguardando, querido, e está de braços abertos. Por isso, que retarda a sua vinda por esses tempos. Oportunidade, chance para que o pecador se arrependa e escape do fogo eterno. Amém? Então Pedro responde aqui acerca da demora para os escarnecedores de uma maneira assim maravilhosa, de uma maneira sábia para aquelas pessoas. E o terceiro ponto que o Pedro aqui vai tentar tratar é a forma como Jesus virá. A forma como Jesus virá. Olha o que Pedro diz aqui no capítulo 3, no verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então Pedro diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, aparentemente a demora da vinda de Cristo, porém não pode nos levar a um relaxamento espiritual. Por quê? Um relaxamento espiritual. Porque podemos ser pegos de surpresa, querido. Como Pedro diz que a vinda do Senhor virá como um ladrão, é de repente. E de repente nós podemos estar aí com os olhos lançados em coisas que não são do Senhor. E de repente nós podemos ser pegos desprevenidos. De repente nós seremos pegos com as nossas lâmpadas vazias, assim como aquelas virgens nécias, loucas. Mas não é isso que nós devemos fazer. Muito pelo contrário, nós devemos estar atentos. Se a vinda do Senhor virá como ladrão, nós devemos estar preparados como aquelas virgens prudentes que encheram suas lamparinas e aguardaram o seu noivo. E é maravilhoso para nós estarmos nesta ansiedade, querido. Ansiar pela vinda de Cristo. Ansiar pela vinda de Cristo. Hoje em dia, poucas pessoas estão ansiando pela vida de Cristo. As pessoas anseiam hoje pela chave do apartamento, pela chave do carro, pelo diploma da faculdade, pela casa própria, por tantas coisas, mas não anseiam mais pela vinda de Cristo Jesus. E todo aquele que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele deve ansiar pela vinda do noivo, do nosso Senhor Jesus. Ora, seria muito estranho um rapaz, vou dar um exemplo aqui, um rapaz que está namorando uma menina e a menina não anseia que o noivo chegue até a casa dela. Não é estranho isso? Se chegar a esse ponto, isso quer dizer que não há mais interesse na chegada do noivo, não há interesse nem propriamente no próprio noivo. Imagina o noivo chegar na casa da noiva e a noiva nem sequer está preparada, nem sequer está ansiosa para vê-lo. Seria algo triste, terrível. Então nós, como a noiva do Cordeiro, nós devemos estar ansiosos, preparados e com o coração pulsando de alegria por esse dia. Porque precisamos vigiar e aguardar a volta do Senhor. Precisamos amar a vinda do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Amar a vinda do Senhor. Amar sobre todas as coisas. Nós não precisamos mais amar essa terra. Tudo que temos que fazer aqui é lógico, nós temos os nossos compromissos, nós temos aí coisas a executar, a fazer, mas isso não são prioridades nos nossos pensamentos, no nosso sentimento. O nosso sentimento, os nossos pensamentos têm que ter esse anseio de aguardar a vinda de Cristo Jesus. Ok? Todas as coisas terrenas aqui, elas serão deixadas de lado e nós seremos arrebatados e transformados num corpo de glória e ali moraremos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Então, que nós venhamos a ficar atentos a isso, porque a vinda do Senhor vem como ladrão, nós não podemos ser pegos desprevenidos. Existem muitas pessoas desprevenidas, existem muitas pessoas aí vivendo relaxadamente, de uma forma espiritual assim, despojada. Então,
quando o Senhor vier, e essas pessoas serão pegas de surpresa. Então Pedro está dando esse alento aqui a essas pessoas, que a vinda do Senhor virá como um ladrão, o dia do Senhor. E a terra será afetada, a terra ela será atingida, será um grande momento, será um momento épico, será um grande acontecimento, querido. Então nós podemos sim dizer que Jesus vem, Ele está próximo, e nós como povo de Deus devemos ansiar pela sua vinda, devemos amar esse dia como todo. Em nome de Jesus, nós vamos aqui estarmos preparados para esse dia. E aqui Pedro termina o seu debate, as suas respostas aqui para com aquele pessoal no verso 12, dizendo que esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos atrasados se derreterão. Então nós podemos aqui concluir que será um dia assim de grandes acontecimentos aqui na Terra. Então nós devemos estar esperando e apressando. Esse apressando aqui é estar num ponto de ansiedade mesmo, querido. Estarmos assim ansiosos nessa espera maravilhosa que será o dia da vinda do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Eu termino aqui esse estudo acerca da vinda de Cristo, se Jesus vem ou não vem. É claro, é lógico que Ele vem, e a igreja do Senhor está esperando esse grande dia. Então que nós venhamos a esperar esse grande dia, que nós venhamos aí a entender que não retarda a promessa do Senhor e que o dia do Senhor virá como um ladrão. Você pode usar esses 3 pontos aqui desse estudo para estar dando estudos aí para alguma pessoa que você tem no seu trabalho. Eu tenho sido constantemente perguntado acerca da situação que nós estamos vivendo aí fora do mundo, né? Acerca do coronavírus, acerca da economia que anda mal das pernas. Então você que é um servo de Deus, você vai ser confrontado, vão falar para você acerca disso. Você tem uma oportunidade aí, querido, de falar acerca da vinda de Cristo. Você pode falar sobre, usando esses pontos aqui, você pode falar acerca do Apocalipse, do Anticristo que está por vir. Então é todo um contexto aí que existem oportunidades tremendas. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com medo, as pessoas já não têm mais o que fazer, e nós como servos de Deus que estamos ansiosos, amando a vinda de Cristo, nós devemos anunciar o Evangelho. Essa é a hora, anunciar a vinda de Cristo, porque, como eu disse aqui, essa demora é para que pecadores se arrependam. Então nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de dizer isso para essas pessoas. As pessoas estão tensas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão, cada dia que passa, vivendo um drama após drama. Então nós, como servos do Senhor, nós possamos estar aí declarando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, e anunciando a vinda de Cristo, porque ela está próxima. E essas pessoas estão muito carentes de estar ouvindo a palavra de Deus. Então você pode sim ser um canal de bênção anunciando a vinda de Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos estar encerrando esse estudo aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos instruir, nos dar sabedoria, colocar pessoas para que nós possamos estar aí ensinando, mostrando o caminho da verdade, mostrando que Cristo está às portas, que Ele está voltando e que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Mas vai passar assim, nós estaremos na glória com Ele, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Maravilhoso e poderoso Deus,
Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo precioso, esse tempo de estudo bíblico aqui, que nós falamos sobre a tua vinda. Nós cremos que a esperança nossa é a tua vinda. Nós não estamos com esperança na vacina, nós não estamos com esperança num plano econômico de alguém que vai se levantar e vai resolver todos esses problemas que têm surgido na terra. Mas a esperança do crente, o repouso do crente é a tua vinda. É onde iremos morar na glória celestial juntamente com o Senhor, Pai. E ali não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá solidão, não haverá depressão, enfermidades, pragas, doenças, mas ali nós viveremos ao lado do Senhor num gozo eterno. E é isso que nós almejamos, é isso que nós esperamos, é nisso que nós estamos com o nosso coração cheio de amor, ó Pai, por esse dia. Em nome de Jesus, visita esse irmão que está do outro lado, que está desanimado, que o Senhor reanime, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor reafirme as suas promessas sobre ele, em nome de Jesus, e que pecadores possam ser alcançados, ó Pai, em nome de Jesus, e que alguns deles, ou muitos deles, não se percam, Pai, nessa caminhada, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Tenha uma noite de paz, uma noite tranquila. E não se esqueça, Jesus vem. E Ele já está às portas. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.